Vocês pediram e aqui vai um review no canal, finalmente. Vocês disseram lá na aba de posts que sentiam falta desse tipo de conteúdo mais conversado aqui. E a banda é Yellowcard, que é uma banda basicamente de pop punk. É um estilo que, depois de muitos anos, ele veio se reerguendo. Hoje a gente tá nessa tendência agora, né, de revival e tudo. Eles lançaram aí há alguns dias já um single chamado Bedroom Posters, de 4 músicas, que pra mim é praticamente um mini EP, digamos assim, mas é uma tendência de mercado e não tem como fugir. Iniciando aqui numa análise um pouco mais da produção do disco, simplesmente Travis Barker é o produtor desse disco, é mesmo, o batera do Blink, tá fazendo a produção desse disco e além disso tocando as bateras. Porque muitos já sabem, a banda tá sem baterista oficial e existe até uma sensação de nostalgia, né, com relação ao LP, que é o batera mais clássico da banda. E o papel do Travis nessa produção tá dividindo um pouco as opiniões, porque esse álbum, especialmente o single agora, tá se mostrando muito editado, muito mesmo assim, tipo exageradamente, muito melodyne, muito autotune, a batera muito comprimida, muito amassada. Inclusive essa é uma crítica que eu tenho sobre a produção musical dos últimos anos, que tem perdido muito a naturalidade da coisa. Já tem aí uns 15 anos que a produção musical tem tomado esse caminho um pouco mais amassado, um pouco menos natural, digamos assim, especialmente agora na era da inteligência artificial, as coisas estão ficando cada vez menos naturais e essa é uma crítica que eu tenho não só para esse álbum, quanto todos os álbuns produzidos nesse mundão moderno que a gente vive, e especialmente na era streaming, onde as coisas precisam ficar cada vez mais espremidas, as faixas de áudio cada vez mais retas, né, sem bastante dinâmica e tal. Que isso para nós que crescemos especialmente ouvindo bandas mais antigas, onde o som era muito mais natural, é estranho pra gente e foge muito mais das nossas raízes do rock and roll. Muita gente tá vendo essa participação do Travis assim como uma coisa mais positiva, tipo um recomeço, né, uma renovação, uma maior força comercial da banda talvez. Já alguns fãs criticam que aquela energia mais crua morreu. Então a gente tem que fazer uma análise sobre o papel dele. E o produtor musical ele tem realmente muita influência nesse tipo de questão. Indo aqui para uma análise um pouco mais faixa a faixa, são 4 as faixas desse álbum, tá? E pegando aqui por ordem, a gente pode obviamente começar com a faixa de introdução do álbum, que é Bedroom Posters. É considerada por muitas pessoas a música mais crua e mais natural, menos produzida, que é justamente aquela crítica que eu acabei de fazer sobre a produção musical. É uma parada que deixa as pessoas um pouco mais nostálgicas e no fim, o fio da meada desse álbum é todo sobre nostalgia, sobre recomeço, sobre também olhar para o futuro, obviamente. E falando um pouco mais especificamente aqui sobre a letra, ela é sobre voltar para sua cidade natal e sentir aquele peso das memórias e também refletir sobre os sonhos que nós tínhamos, como que seria o nosso futuro longe dessa cidade. Eu me identifico bastante com essa questão aqui, porque obviamente eu moro longe de casa, de onde eu nasci, na verdade, né? Moro em outro país, então esse tipo de tópico acaba sendo especial para mim, digamos assim. E encaminhando aqui para a segunda faixa, ela é talvez a faixa mais radiofônica, digamos assim. Ela tem um refrão bem forte e uma pegada de hit. E eu acho que aqui tem um papel do Travis, talvez, de transformar a banda, que já é pop punk, em algo mais acessível. Ela não é a faixa mais ouvida, pelo menos no Spotify, que é o streaming que eu uso. E, sinceramente, essa é a faixa que menos me agrada. Ela soa muito comercial, ela é exageradamente comercial e já não é uma pegada que eu gosto. Apesar de, tudo bem, é o objetivo dos caras agora, mas não é a coisa que mais me chama a atenção numa banda, especialmente de pop punk. E aqui realmente ela tenta trazer um equilíbrio sobre nostalgia e essa nova roupagem, talvez. Então pegando assim, é como se eles estivessem tentando trazer as raízes da banda de pop punk e também aliando isso com uma roupagem pop punk também, só que um pouco mais atualizada, talvez para as novas gerações, pode funcionar. Para mim, não é a minha melhor escolha. Eu acho que essa é a pior música desse single, mas não que ela seja ruim, mas para mim é a pior entre as 4.
E agora encaminhando para as músicas que eu mais gosto, a primeira delas aqui é Better Days, que vai ser justamente o nome do álbum que vai ser lançado no mês de outubro desse ano. Muitos fãs aí nos fóruns, no Reddit, estão descrevendo essa canção como algo um pouco mais clássico, lá lembrando, por exemplo, como Paper Walls. E essa ainda vem com uma mensagem mais de superação, de esperança. Funciona talvez assim como um manifesto de retorno da banda. E aqui quando eles tentam aliar essa questão um pouco mais nostálgica também, tentando fazer com que isso pareça uma música mais antiga da banda, talvez seja eles tentando abrir um caminho aí pro possível renascimento da banda, né? Após praticamente 10 anos sem lançar nenhum novo material de estúdio. Ela no geral é muito boa. Eu sinto que o Travis tem uma pegada que ele acaba deixando as músicas muito mais Travis, muito mais Blink do que Yellowcard em si. Então, essa é uma das críticas que eu tenho, além da produção exagerada, é o Travis talvez colocando muito a identidade dele. Não que o LP lá, que é o batera clássico da banda, não tivesse um estilo bom, não fosse bom, são estilos diferentes e são roupagens diferentes para a banda. Acaba se confundindo um pouco mais, talvez até com o Blink. A banda deveria ter tomado um pouco mais de cuidado nesse caso. E pra mim agora a faixa que eu mais gostei, que é Honestly I. E surpreendendo um total de 0 pessoas, essa música sim lembra bastante a pegada do Blink, as músicas mais das antigas de pop punk que a galera aprendeu a gostar. Muita gente realmente gostou desse som, só que aqui existe uma crítica que eu tô vendo muita gente comentar, que é sobre a produção exagerada em tudo aqui, tá? Especialmente ao Autotune e ao Melodyne, que são as ferramentas aí de edição de voz. O Melodyne, para quem não conhece, é basicamente uma ferramenta onde você importa uma faixa de áudio ali de voz e você consegue editar nota a nota, corrigir vibrato, corrigir quebra de nota que eventualmente fique ruim, adicionar vibrato, até mesmo clonar a faixa para criar backing vocals. É uma técnica muito comum de estúdio. E o Autotune é justamente você seta lá o tom da música, a força que você quer editar, é justamente para deixar cravado. E eu acho que a grande crítica aqui que eu tenho é sobre a produção exagerada nessa música aqui. Ela é uma música muito rápida, com uma pegada muito foda, e eu acho que dificilmente ela cairia bem como um carro-chefe, talvez, porque eu acho que ela tem um peso um pouco maior, digamos assim. Então eu acho que, por exemplo, eles não colocariam essa para tocar nas rádios, por exemplo. E falando um pouquinho agora sobre as reações dos fãs, eu tive olhando em Reddit, em fóruns aí da galera comentando, no YouTube também, e parece que tá dividindo um pouco opiniões no sentido de, muita gente fala assim, parece que eu voltei a ter 19 anos, aquela euforia nostálgica, que é justamente o propósito desse álbum, ao meu ver, e também tem a crítica técnica, que é o que eu acabei de falar pra vocês, produção exagerada e excesso aí de correção de voz, especialmente. E a parada que me incomoda é que é o seguinte, poxa vida, se você tá tendo que corrigir tanto a voz, significa que talvez a tonalidade não esteja ideal pro vocalista. O que é isso? Tonalidade basicamente é o tom da música. E como isso influencia o vocal? Cada pessoa tem ali um certo range vocal, né? Um alcance, tanto para cima em notas agudas quanto para baixo nas notas graves. E muitos artistas, ao invés de abaixarem o tom para deixar a coisa um pouco mais natural, os caras insistem em deixar o tom lá nas alturas e exige que o produtor depois faça muitas correções. E eu acho que foi o caso justamente desse álbum aqui. Se os caras, por exemplo, tivessem abaixado aí, sei lá, um tom, às vezes um tom e meio da música, poderia fazer soar um pouco mais natural. Se você pega as produções aí, por exemplo, de 20 anos atrás, mais ou menos, você consegue notar uma boa diferença na naturalidade das músicas. Hoje em dia, a música tá muito fofinha. Ela tá muito sem erro, e eu acho que isso mata um pouco o que é a naturalidade da música, que ela tem que ser orgânica, ela tem que ser de verdade. Muita gente antigamente gravava ao vivo, com poucos takes. Por exemplo, fazer corte em fita analógica é muito difícil e exige uma precisão muito grande da pessoa que tá ali operando. Então eu acho que a gente tendo muito controle sobre isso no PC,
Pode ser um problema, especialmente para quem gosta de rock and roll. A parte boa disso que eu vejo as pessoas estão voltando a ter um senso mais crítico sobre as músicas. A gente sabe que o mundo pop ele fez cair um pouco essa questão da crítica, né? A gente só quer ouvir música, digamos assim, descartável, aquela música que daqui um ano ninguém vai lembrar. Então é interessante ver pessoas discutindo sobre naturalidade, sobre excesso de produção. E eu acho que isso só tem a ajudar, só tem a enriquecer mais o debate sobre música no geral. E aí, falando um pouco mais sobre o potencial para o álbum completo, ele vai sair em 10 de outubro desse ano. Essas faixas já estão mostrando que o Yellowcard não tá para brincadeira, apesar de eu ter achado com excesso de produção. Eu tô realmente hypado, digamos assim, sobre essa possibilidade dos caras retornarem com muita força. E agora eu quero saber de vocês. Vocês acham que esse álbum vai ser uma coisa mais coesa dentro da discografia do Yellowcard? Ou talvez vai se encaixar ali quase como uma coletânea? Quero saber a opinião de vocês, deixa aqui nos comentários. A minha avaliação, a minha nota final eu daria uma nota 8 para esse disco até agora, para esse single. Só que, por conta do excesso de produção, eu vou dar um 7,5 para esse single, na esperança de que esse álbum em si consiga me agradar um pouco mais. É bom sim, mas eu acho que os caras perderam muito a mão aí no estúdio. E aí, pra gente encerrar esse vídeo, eu quero que você diga se você gostou desse formato, um pouco mais bate-papo. A gente trocando uma ideia aqui, sem muito compromisso. E se você for novo ou nova por aqui, eu peço que você se inscreva no canal, deixe o seu like. Se tiver pelo celular, não se esqueça de hypar esse vídeo, porque justamente o conteúdo vai ser entregue para pessoas que ainda não conhecem o meu trabalho. E a gente se vê no próximo vídeo. Até a próxima. Falou!